respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás à presença do Senhor e feriu a Jó, deu uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um pedaço de telha para raspar com eles as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse: como falas qualquer doida, falas tu: recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Pode sentar, irmãos, amém? Amém, aleluia. Quero dizer para os irmãos que de mim não esperem nada, irmãos. Aleluia. Eu sou pó e cinza na presença do Senhor esta noite. Glória a Jesus. Apenas um vaso nas mãos dele. Amém? Aleluia. E essa palavra de Deus de Jó, eu quero botar um título nela, nessa noite. Que é assim: se não for amando de Deus, é pela permissão dele. Amém? A Bíblia nos diz no início da Bíblia ali, de Jó, do livro de Jó, que Jó era um homem reto, fiel, temente a Deus e que procurava se desviar do mal. E eu fui procurar no dicionário para saber esses adjetivos que Deus colocou, deu a Jó, porque a Bíblia foi escrita por Deus, né? Deus usou os homens para escrever a Bíblia, mas esses adjetivos Deus permitiu que colocassem a Jó. E aqui diz a palavra do Senhor que Jó era reto. E eu fui procurar no dicionário para saber o que seria isso. Quer dizer que uma pessoa de honra, ética, educada, briosa, cuja natureza de ações nos dá a imagem de inocência, pureza ou castidade. Também Deus deu um adjetivo a Jó, que ele era íntegro. E é uma pessoa justa e perfeita. É puro de alma e de espírito. Ele foi sincero. Glória a Deus. E nos diz que é o traço do caráter ou da personalidade do indivíduo. É uma virtude que se traduz em uma conduta franca, verdadeira e leal. Também a Bíblia traz um adjetivo a Jó, dizendo que ele era temente a Deus. Por que, irmãos, ele tinha medo de Deus? Não. É que Jó creu que existia um Deus. Respeitar as suas leis e seguir os seus mandamentos. É crer que ele tem o poder e o domínio sobre todas as coisas. E por fim, Jó desviava-se do mal. É andar com o Senhor, implica evitar o pecado, a injustiça. Aquilo que nos afasta de Deus, que nos afasta da comunhão com Deus. É de uma vida santa, separada, para uso do Senhor. Dizer não àquilo que traz transtornos e crises. Amém? Esses são os adjetivos que Deus deu a Jó, né, irmãos? Irmãos, eu fico analisando e lendo, porque para quem já leu a história de Jó, nos nossos dias de hoje, eu fico pensando, eu, no lugar de Jó, já teria não condenado ao nosso Deus, nem blasfemado. Mas eu não sei se aguentaria o que Jó aguentou. Jó carregou 10 caixão. Porque no início ali da palavra de Deus, diz que o Satanás se apresentou a Deus, né, de rodear a terra, se apresentou a Deus e pediu para tocar nos filhos de Jó, em tudo que Jó tinha. Jó perdeu 10 filhos. Jó perdeu todos os bens que ele tinha. E mesmo assim, em nenhum momento Jó blasfemou contra o Senhor. Aleluia. Em nenhum momento Jó disse: maldito seja o Deus. Não. Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu. Mas Jó não amaldiçoou o Senhor. Eu fico imaginando aquele homem carregando 10 caixão. E no caminho entre o cemitério ao sepulcro ali onde ele foi levar os seus filhos, talvez o pensamento dele com Deus seria: acabou a esperança no primeiro, acabou a esperança no segundo. E ali por diante, 10 filhos enterrados. 10 filhos. Quem hoje em dia, nos nossos dias, aguentaria um filho? Ninguém. Ninguém suportaria o que Jó suportou.
Creio eu que ninguém tem essa condição estrutural, emocional. Porque ali naquele momento abalou tudo na vida de Jó. Tanto a estrutura dele, casa, tanto a estrutura emocional quanto a estrutura sentimental. Amém? Ali foi um desastre talvez para a vida de Jó. E Satanás não se conformando em ter feito o que ele fez pela permissão de Deus. Que os irmãos entendam que nada na nossa vida, nada acontece sem a permissão de Deus. Eu confesso que eu fiquei relutante nessa palavra, irmãos. Relutante para trazer essa palavra hoje. Orei e pedi, procurei na Bíblia para Deus outra palavra, mas essa palavra já tinha sentado no meu coração um mês atrás. Daí a irmã Isabel cantou, a irmã Isabel trouxe uma palavra ali, eu disse assim, bom, permissão de Deus. Hoje em dia nada acontece sem a permissão do Senhor nas nossas vidas. Nada acontece se Deus não permitir. Se Deus não permitir, Ele manda. Ele manda para provar e para testar a nossa fé. Aleluia. Eu quero dizer para os irmãos que não é fácil nos nossos dias de hoje passar por aquilo que Jó passou. Eu tive uma experiência na minha vida terrível, que foi quando eu fui enterrar o meu avô. Eu quero confessar para os irmãos que eu passei um ano dentro da igreja me questionando o porquê. Perguntando para Deus o porquê daquilo que tinha acontecido. Eu morava em outra cidade, e daí quando eu soube que o avô adoeceu, eu larguei tudo e vim cuidar dele por 15 dias aqui em Santa Maria, no hospital ali, Casa de Saúde. 15 dias eu dormia no carro à noite, meu tio cuidava dele de madrugada, e eu dormia e me levantava de dia para ficar com ele. Irmãos, eu fiquei analisando e pensando e questionando a Deus naquele hospital, dizendo, Deus, tudo que ele dizia que ele não queria passar, ele passou. Ele ficou mudo, ele ficou de um lado todo paralisado, e eu olhava assim para o boi e me lembrava dele andando de bicicleta e pregando a palavra. Eu dizia, Deus, não tinha necessidade disso. Eu disse, não tinha necessidade de ele passar pelo que ele passou. E ele dizia para nós sempre que Deus recolhesse antes dele ficar mudo, ou dele ficar paraplégico, ou de alguma coisa acontecesse com ele. E eu olhava para ele naquele hospital e dizia para Deus, meu Deus, o porquê de tudo isso? O que foi que aconteceu para isso ter acontecido? Daí eu me lembro que eu fiz uma cartilha ali com uma folha de cartolina e coloquei toda a obesidade ali naquele lugar, ali naquela papel. E muitas vezes, irmãos, eu perguntava para ele sortar bem e ele só fazia assim com a cabeça, que a consciência ele não tinha perdido ainda. Daí eu dizia assim para ele, eu lhe amo. E ele pegava com a própria letra, ia de letra em letra e dizia também, eu te amo. E daí eu fiquei pensando, bom, o doutor deu uma esperança para nós que ele ia sair daquele hospital, que ele ia ir para casa e que ele ia ficar bem. Só que nós teríamos que ter um gasto de mais ou menos uns 3 mil e pouco, 4 mil por mês, para manter médico, enfermeiro, tudo em casa com ele. Voltei embora para casa, de repente, eu estava na casa de uma prima minha, e daí chegou a minha tia chorando. Quando ela entrou no portão dentro chorando, eu disse, pronto, Deus levou o vô. Naquele momento, irmãos, eu confesso para os irmãos que ali meu chão desmoronou. Daí pergunto, por quê? Por causa do teu avô. Sim, ele me criou, ele me cuidava de mim desde quando eu nasci, ele me criou, ele me deu estrutura, tudo, naquele tempo. Eu viemos para o velório do vô, não consegui chorar de momento, eu cheguei rindo no velório até dos nervos, não consegui chorar. Mas quando eu voltei para casa, eu confesso assim para os irmãos que eu estava na igreja, firme na igreja. Mas eu não estava querendo mais nada. Eu dizia, Deus, perguntava o porquê. Questionava a Deus o porquê. Essa era a minha pergunta durante um ano com Deus. Por que o Senhor levou o vô? Por que aconteceu isso? Esse era o meu questionamento com Deus. O porquê? Por que, Deus? Porque eu ia no culto, porque eu entrava dentro da igreja. Porque eu saía dela mais desesperada ainda e dizia que não tinha esperança de nunca mais, né? Num culto durante um ano, irmãos, eu fiz tipo um mausoléu dentro da minha casa, com fotos do vô, esparramada lá, tudo. E não conseguia, eu chegava e chorava e me questionava porque eu era muito apegada com o vô, né? Naquele culto que eu fui aquela vez, eu estava regendo o coral dos jovens, me sentei no primeiro banco, mas o meu coração estava de uma forma assim que só Deus sabia. Glória, eu sorria para mostrar para os outros que eu estava feliz, mas com uma tristeza enorme no meu coração. Glória, de repente teve um irmão lá pregando, um irmão que era leigo em palavras, não tinha doutorado, e toda a mensagem que ele pregou, ele disse assim, meu Deus, é tudo para mim.
toda a mensagem dele, foi toda para mim. Porque aquele dia eu estava com o meu pensamento em sair da igreja, largar tudo e não voltar mais. Esse é o último dia que eu venho no culto. Daí o irmão pregou, de repente o irmão disse assim, eu quero chamar essa irmã aqui na frente. Daí eu fui lá na frente e daí ele começou a falar. Ele falou, irmãos, coisas assim que todos os irmãos falavam para mim, mas eles falavam como eu dizia, eles sabem que o vô morreu, eles sabem da minha tristeza, eles sabem porque eu falo, eu peço oração porque eu estou angustiada, eu estou triste e não consegui ainda conformar no meu coração que meu avô tinha morrido, que Deus tinha levado o vô. Naquele culto o irmão chegou e disse para mim assim, ele pediu, e eu olhei assim, né? Ele me pediu para recolher ele. Irmãos, quem me conhecia e sabia do problema que eu tinha passado, sabia que deduzia que era o vô. Mas tinha muita gente que não sabia o que tinha acontecido. Ali eu desabei, chorei. E ele disse, para ter provado que eu sou Deus, hoje eu tiro. Lá do fundo do teu coração, a tristeza, a dor, a angústia que tu está passando. Irmãos, foi como se Deus tivesse entrado e tirado aquela nuvem negra. Aleluia. Eu me senti dentro de um balsamado, um pano preto em volta de mim, porque eu não tinha mais esperança nem convicção de nada. Naquele momento Deus tirou aquilo, como se fosse uma coisa saindo de dentro de mim, e entrando aquela luz, entrando o amor de volta no meu coração, a esperança de rever novamente ele, porque eu não tinha mais esperança de rever. E eu fico imaginando e pensando, né, irmãos, que muitas vezes a gente questiona Deus, o porquê. Deus, por quê? Para quê? Qual a necessidade disso? Irmãos, não é tempo de questionarmos. Eu fiquei um ano questionando Deus, nesse um ano que eu fiquei questionando Deus no meu coração, foi só angústia, tristeza, mágoa, agonia e aflição. Deus sabia, mas Ele queria fazer no momento certo. E eu ia para a igreja, mas eu ia sem nenhuma esperança e convicção de nada. Naquele dia eu fui determinada a ser o último culto. Esse é o meu último culto. É o último hino que eu vejo nessa igreja e não volto mais. Deus sabe. De repente Deus usou o servo dele que não me conhecia, não sabia de nada, falou comigo. No íntimo do meu coração. Deus fala e usa quem Ele quer, conforme Ele quer, como Ele quer. Não é do nosso jeito e nem do nosso querer. Né, irmãos? Aqui nessa palavra do Senhor Jesus sobre Jó, a mulher dele mandou que ele amaldiçoasse a Deus. Ele já tinha perdido 10 filhos, ele já tinha perdido todos os seus bens, ele já tinha enterrado todos os seus sonhos, porque Jó sonhou. Em cada caixão que ele carregou até o sepulcro, ele sonhou que um filho seria isso, outro filho seria aquilo. E quem sabe o futuro deles. Deus sabe o presente, o passado e o futuro. Aleluia. Eu não sei qual é o teu problema essa noite, qual a tua angústia, qual o teu sofrimento e a tua aflição. Mas não queira passar pelo que Jó passou. Nós estamos vivendo em momentos de crise, irmãos. Nós estamos vivendo em momentos de dificuldade. O ímpio não sabe. O ímpio não consegue entender o porquê, mesmo a gente passando pelo que a gente está passando, a gente ainda adora o Senhor. Jó passou por tudo que ele passou. Satanás tocou em todos os seus bens, tocou nos seus filhos, tocou na sua vida. No seu corpo, na sua carne, mas Deus não permitiu que ele tocasse em sua vida. Às vezes a gente passa por problemas, por angústia, por aflição, pela permissão de Deus. Nada acontece, irmãos. Às vezes o inimigo usa. Às vezes o inimigo vai e larga uma seta maligna para atingir a nós. Mas saiba que às vezes, muitas das vezes, pela permissão de Deus. Se não for pela permissão dele, é amando dele. Porque, irmãos, para nós buscar mais a presença do Senhor, nós vemos que na Bíblia diz que o Senhor Jesus está às portas. Que de um momento para o outro Jesus vai vir. Eu fiquei analisando esse caos, irmãos. Eu fiquei olhando as ruas, muitas vezes sem nada. Os mercados, muitas vezes, aquela correria, aquela loucura para comprar estoque de comida e coisa lá. Porque estavam preocupados com a pandemia. E se Jesus vir numa hora dessas, como é que fica? Como é que vai acontecer? Eu fico pensando, é filho para um lado, mãe para o outro, pai para o lado, filho para o outro. Coisas que vão acontecer sobrenatural. Jesus está às portas. Jó foi provado por Deus. Mas o que me alegra e me conforta é que mesmo com todas as provações que Jó passou, Jó era um homem fiel, reto, temente, procurava se desviar do mal. E mesmo assim Satanás pediu para tocar
na casa de Jó. Pediu para tocar na vida de Jó, na sua carne, nos seus ossos, e Deus deu a permissão. Esse vírus hoje em dia, todo mundo preocupado. Eu disse, se não for a permissão de Deus para nos afligir com esse vírus, nada acontece, irmãos. Porque o Senhor Jesus diz na sua palavra, lá em Salmo 91, quem está na sombra do Altíssimo descansará. Aleluia. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus e o meu refúgio. Aleluia. Que nós possamos estar no refúgio e no resguardo do Senhor Jesus. Que nós Aleluia. possamos estar no centro da vontade de Deus como Jó esteve. Que nós possamos estar adorando o Senhor como Jó adorou. Jó passou por todas essas aflições, mas Deus, nos últimos versículos da Bíblia, restituiu tudo para Jó. Deus restituiu de volta tudo aquilo que ele perdeu em dobro. Diz a Bíblia que Deus deu 10 filhos para Jó mais formosos. Não havia filhos mais formosos na terra como os filhos de Jó. Jó passou pelo que ele passou, mas em nenhum momento Jó blasfemou, em nenhum momento Jó pecou contra o Senhor. Ao contrário, Jó adorou o Senhor. Será que nós estamos adorando a Deus esta noite? Aleluia. Será que nós estamos buscando realmente a face do Senhor para morar no céu? Para ir morar lá não é de qualquer maneira, não, irmãos, é de qualquer forma. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus vem buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Não Glória a importa. Jesus. Aleluia. Aleluia. Não importa qual é o problema, qual a aflição que tem tentado tirar tudo da presença do Senhor. Não importa. O que importa é você estar no centro da vontade de Deus e procurar se apegar com Jesus para morar no céu. Aleluia. Mas aqui, irmãos, aqui na terra tudo é passageiro. Glória Isso aqui a tudo Jesus. passa. Aleluia. Isso aqui tudo vai ficar. Mas a palavra do Senhor vai se cumprir. Glória Jesus a Deus. está Aleluia. voltando. E Aleluia. como estão as tuas vestes para encontrar com o Senhor esta noite? Jesus. Aleluia. Aleluia. Que nós possamos estar. Aleluia. Suricanbalai. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. A presença do Senhor adorando. Aleluia. Aleluia. Nós possamos buscar a presença do Senhor enquanto nós possamos. Glória a Deus. Aleluia. Deus está dando um tempo. Deus está dando a oportunidade de você voltar. Deus está dando a oportunidade de permanecer fiel na presença dEle. Aleluia. O que passou, passou. Aleluia. O que importa é nós estar na presença do Senhor. Aleluia. Convida a igreja para estar de pé esta noite. Aleluia. Que nós possamos estar na presença do Senhor. Aleluia. Buscando a sua face, porque Jesus vai voltar. E que Ele venha nos encontrar preparados com as nossas vestes lavadas e remidas do sangue do Cordeiro. Deus amado, aleluia. Querido Deus, que amado Pai, estamos na tua presença essa noite, Pai querido, Pai amado, pedindo a tua misericórdia, Senhor, pedindo a tua graça sobre as nossas vidas, Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha perdoar nossas falhas, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, que nós possamos estar, Senhor, que nós possamos estar preparados para morar no céu. Aleluia, que importa é ir para o céu, e que o Senhor possa, Senhor, nos encontrar, Senhor, preparados. Aleluia, que o Senhor possa nos encontrar, Senhor, com nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Aleluia, e que o Senhor venha buscar o seu povo, um povo seu remido de boas obras. Aleluia, Deus, que o Senhor venha ter misericórdia de nós esta noite e abençoe o teu povo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade, irmãos, não sou pregadora, mas Deus usa conforme Ele quer. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.